Fala aí galera do canal Emiliares, aqui é Lucas Soares e esse vai ser então um vídeo falando sobre o poder da autorresponsabilidade. Esse vai ser um vídeo mais longo, vai ser um vídeo atípico do que eu lanço aqui no meu canal e eu vou me basear então em cima desse livro aqui, O Poder da Responsabilidade, do Paulo Vieira. É um livrinho de bolso, pode ver que eu consigo pegar com uma mão só. Ele é um livrinho curto, tem 180 páginas. Foi um livro que eu e a minha namorada a gente comprou recentemente. Não é o primeiro livro do Paulo Vieira que eu leio. O outro livro que eu li foi esse aqui, ó, que é O Poder da Ação, que é muito bom, diga-se de passagem. E então o vídeo de hoje eu vou falar sobre o poder da autorresponsabilidade. Não é uma leitura comentada, não substitui a leitura do livro em si. Eu vou ignorar um monte de coisa e eu vou trazer então para esse vídeo aquilo que eu acho que é essencial sobre a ideia de autorresponsabilidade, tá? Eu vou usar esse livro como um guia para o vídeo e esse vídeo então ele é algo complementar ao livro e não substitui o livro. Beleza, então vamos começar com a ideia do título do livro, O Poder da Autorresponsabilidade. E a responsabilidade é vamos dizer assim, um atributo consciencial, uma virtude necessária para a vida, necessária para o meu bem-estar, para a minha vida. Então, quando eu falo de poder da autorresponsabilidade, então como é que eu posso usar a autorresponsabilidade na minha vida, de que forma que essa autorresponsabilidade seja transformadora, que isso me empodera como pessoa, como indivíduo. Em alguns momentos eu posso falar responsabilidade, autorresponsabilidade, mas eu estou falando da mesma coisa, tá? De responsabilidade. É que quando a gente coloca autorresponsabilidade, eu estou falando necessariamente de responsabilidade de mim comigo mesmo. E não responsabilidade com os outros ou com alguma coisa. É de mim comigo mesmo. Então, a ideia de poder é uma ideia que está muito enviesado, esse conceito de poder, né? Porque quando a gente fala em poder aqui, a gente pensa na sociedade de uma maneira geral, a gente pensa em poder ter dinheiro e poder comandar a vida das pessoas, poder ter influência, poder nesse sentido. Mas não é isso que a gente está querendo trabalhar aqui no vídeo. O poder nesse sentido aqui é o que eu como indivíduo aumenta a minha capacidade de ser mais eu, tá entendendo? É nesse sentido o poder. Então, até o único poder que existe, o único poder que a gente tem mesmo é o nosso poder de vontade, né? Porque diferente do desejo, eu desejo ter alguma coisa. E as pessoas falam assim: ai, nossa, tô morrendo de vontade de comer uma comida. Não, isso é um desejo. A vontade é o ato de estar comendo, de já estar lá comendo aquela comida. Então, o maior poder que a gente tem é o poder da vontade. E aí, então, quando a gente tem o poder da vontade somado com essas outras virtudes, como o poder da responsabilidade, a gente, vamos dizer assim, a gente fica muito empoderado, a gente fica muito cheio de capacidade de fazer coisas, né? Assim como conhecimento é poder. E esses poderes são, na verdade, os verdadeiros poderes que o ser humano tem de fazer alguma coisa, de transformação internamente e externamente. Beleza, então vamos começar com a ideia
do livro, então. E ele começa, logo no início, ele se apresenta, o Paulo Vieira, e fala que ele teve vários problemas e coisa e tal. E aí, então, ele chega no conto de Sísifo, que é um conto grego, e acho que as pessoas já ouviram falar sobre a tarefa de Sísifo. Ó, Sísifo era o rei de Corinto. Então ele queria, Sísifo, ele queria uma nascente para o reino dele. E aí então ele ficou sabendo que Zeus tinha roubado a filha de Asopo, Asopo, não sei se é assim que se fala, é o deus dos rios, né? Então, Sísifo, ele conta a Asopo que Zeus tinha roubado a filha dele, e aí, como recompensa, ele ganhou uma nascente no reino dele. Só que, no entanto, Sísifo, ao fazer isso, ele evoca a fúria de Zeus, né? Então, Zeus manda a morte buscar Sísifo. Só que Sísifo já tinha imaginado que isso ia acontecer, e aí, então, quando a morte chega para buscar ele fala a beleza da morte, coisa e tal, e oferece um colar para embelezar a morte, né? E assim que a morte coloca o colar, então era uma coleira onde a morte ficaria presa. E aí então ele não seria morto, né? Na verdade a morte ficaria presa por Sísifo. E assim aconteceu que as pessoas pararam de morrer. Só que, no entanto, quando as pessoas pararam de morrer, Marte e Plutão. Plutão, que é o deus das almas, e Marte é o deus da guerra. Então as pessoas pararam de morrer e Marte queria que a morte pudesse que eles pudessem guerrear, né? Que as pessoas pudessem morrer. E aí então Plutão, sabendo que o Sísifo tinha aprendido a morte, liberta a morte. E aí manda buscar Sísifo. E aí Sísifo então vai para ele morre então. Só que antes de ele ir embora, ele combina com a mulher dele de não enterrar o corpo dele. E aí quando ele morre, chega no inferno, então ele suplica para Plutão então poder voltar lá e dar um enterro digno pro corpo dele, já que a mulher dele não tinha enterrado o corpo dele. E aí ele suplica, aí Plutão então dá mais um dia para ele de vida, para ele poder ter um funeral decente. Só que nesse meio tempo ele foge então do inferno, vai embora com a mulher e some. E se esconde, e então ele consegue viver o resto da vida lá escondido da morte. Só que passa tempo, ele fica velho e morre. E aí Plutão, reencontrando Sísifo, sabendo de todas as maracutaias que o Sísifo fez, ele dá um castigo eterno para Sísifo, que é rolar uma pedra para cima do morro. Só que sempre quando ele chegasse no topo da montanha, a pedra rolaria e ele teria que subir a pedra no topo da montanha de novo. Só que isso seria um ciclo eterno e Sísifo estaria castigado, teria esse castigo então, e não já por causa das maracutaias que ele fez. Esse exemplo é um exemplo de como os deuses, né, castigam Sísifo justamente pela falta de responsabilidade dele em as atitudes que ele teve ao longo da vida. Ele não tinha responsabilidade nas ações que ele tinha com a vida, e ele acaba então assim cavando a própria cova, né? E é condenado pelos deuses a passar a eternidade num castigo. Então esse mito grego, na verdade, é só para ilustrar como a falta de responsabilidade faz a gente ficar nesse castigo eterno. O Paulo Vieira, ele vem falar sobre
a questão da autorresponsabilidade com a gente mesmo, e ele traz 3 perguntas. Quem é você, né? O que você faz, né? E o que você tem? Porque são 3 coisas, 3 perguntas que a gente se pergunta, né? Quem é o ser hoje, o que esse ser está fazendo e o que ele tem? Porque hoje em dia as pessoas procuram ter em vez de ser, né? Só que a única maneira de ter as coisas é sendo alguma pessoa mais consciente para conseguir fazer alguma coisa, para conseguir ter alguma coisa. Só que as pessoas não querem ser, elas querem simplesmente ter. Então no livro, inclusive, ele faz uma série de perguntas e coisa e tal. E a ideia é que se a gente não tem responsabilidade em ser responsável pelas coisas que a gente faz, como é que a gente vai conseguir fazer as coisas para ter elas? Se torna inviável, né? A menos que a gente apele para a sorte, Mega Sena, mas o ideal mesmo é a gente fazer por onde. E aí então ele fala em questão de inteligência emocional para a gente conseguir manter uma responsabilidade com a vida, né? Porque enquanto a gente só quer ter as coisas, a gente não e ser, né? E implica em ser várias coisas, né? Ser competente, ser líder, ser responsável, ser... Então, enquanto a gente não conseguir ser responsável pelas nossas ações, e aí entra a inteligência emocional, porque a gente não vive nesse planeta sozinho, a gente vive com outras pessoas que vão provocar as nossas feridas, e a gente vai ter, em alguns casos, reações indevidas, né? E aí então ele fala sobre a importância da inteligência emocional para a gente conseguir sustentar essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade com a gente mesmo. No livro ele faz uma série de perguntas. Só para lembrar aqui que o Paulo Vieira ele é um coach. Então o livro não é um livro de filosofia sobre responsabilidade, que inclusive eu esperava um pouco mais nesse sentido. Mas ele busca trazer a reflexão das pessoas em como é que está a vida delas, para elas, vamos dizer assim, despertarem para uma autorresponsabilidade, né? Uma responsabilidade pessoal, íntima, delas com elas mesmas. A ideia de inteligência emocional é justamente isso, da gente não se deixar levar pelo impulso das nossas emoções, tá entendendo? A gente conseguir ter essa inteligência de contexto. E aí ele começa então a explicar sobre a jornada do progresso humano em 4 etapas. Porque até então no livro ele não entrou no conceito de responsabilidade, ele não explicou o que é responsabilidade. Ele está basicamente fazendo uma preparação da gente, para a gente se dar conta de quem a gente é, para a gente estar mais consciente da gente mesmo, para depois então introduzir a ideia de responsabilidade. E aí ele fala então dessas 4 etapas do progresso humano, né? E interessante que para ele as 4 etapas implicam: a primeira é consciência, a segunda é autorresponsabilidade, a terceira é uma visão positiva, e a quarta é ferramentas que auxiliam a pessoa nesse processo, né, em conseguir alcançar aquele almejado. Então, para ele, o progresso humano, para a gente melhorar como pessoa, como ser humano, é passando por essas 4 etapas. E eu confesso que eu não imaginava que ele ia estar trazendo essa ideia de consciência dentro do livro. E que faz muito sentido, na verdade, né? E ele fala então sobre
três níveis de consciência. Ele fala sobre consciência plena, consciência relativa e consciência disfuncional. Porque a pessoa, para ser responsável, para ser autorresponsável, né? Ser responsável por ela mesma, das ações dela, ela tem que estar consciente dela mesma. É inevitável isso. Então ele fala nos três estados conscienciais, que é o melhor, o estado ideal, que seria então a consciência plena, e o indesejável, que seria a consciência disfuncional, e a consciência relativa seria então um estado transitório do indesejado para o almejado, né? Então, a ideia de consciência disfuncional, ele comenta no livro que o estado de consciência disfuncional seria a pessoa que ela não consegue ver a totalidade das coisas fora dela e dentro dela mesma. Ela não consegue perceber o que se passa por ela mesma, qual é a emoção de fundo, e aí ela simplesmente reage ao meio externo. E isso, a pessoa que só simplesmente reage, não é uma pessoa que tem uma ação deliberada, né? Não é uma pessoa que ela vê uma situação, pensa, reflete e aí toma uma atitude, né? A consciência disfuncional, ela só simplesmente vai, sem consequência nenhuma, né? Completamente irresponsável. E aí, então, ele faz ele comenta sobre então a consciência relativa, que seria a pessoa que ela até reflete sobre algumas coisas, mas em alguns momentos ela deixa a desejar. E aí ele dá um exemplo de tu tá no trânsito e aí alguém te fecha. E aí o primeiro pensamento ô seu imbecil, já é xingar o cara já, né? E isso seria então o estado de consciência relativa. Porque não é que necessariamente a pessoa que te fechou no trânsito é uma pessoa que quis fazer isso para te fazer um mal. Tá entendendo? Pode ser várias coisas, né? Pode ser simplesmente que ela não viu. Pode ser que ela tá com pressa porque tá acontecendo alguma coisa, alguém tá doente, não sei. Pode ser várias coisas, mas não que a pessoa teve a intenção de te prejudicar. E aí, então, a ideia de consciência relativa seria a pessoa que, quando acontece alguma coisa, ela ainda está num processo meio inconsciente, ela só simplesmente reage. E aí, depois que passa, que ela esfria, ela pensa, pô, talvez eu não precisava, né, ter feito, xingado, ou sei lá, acontecido alguma coisa. Talvez foi um excesso, né? Então, a ideia de consciência relativa é essa. Momentos que ela tá tranquila, tá funcionando de forma plena, consciente de tudo que está acontecendo. Só que aí acontece alguma coisa, uma adversidade na vida, que a emoção toma conta e a gente desce do salto, né? E faz coisa errada. E aí vem aquela história que eu estava falando antes de inteligência emocional, né? Faltou inteligência emocional para aquela pessoa naquele momento ali, na hora que o bicho pegou ali. E por último, então, ele fala sobre a consciência plena, que é uma ideia interessante, porque seria um estado pleno de consciência sobre o que está acontecendo fora de ti e o que está acontecendo dentro de ti, né? O que está acontecendo internamente, o que está passando na minha cabeça, o que eu estou pensando, quais é as sensações que eu estou sentindo, qual é o meu estado emocional. Todas essas características que são relativas à minha consciência, eu como ser, como indivíduo. Então, eu estou plenamente consciente dessa situação
se vem uma adversidade fora, eu estou consciente que está vindo uma adversidade fora e penso de uma maneira calma, tranquila, apesar, vamos dizer assim, da urgência, ou eu só simplesmente reajo, né? Então a ideia de consciência plena seria esse estado de consciência sempre quando as adversidades elas vêm, né? As pedras no caminho, elas aparecem e a gente está consciente plenamente para lidar com elas. E aí, então, dentro dessa ideia da jornada do progresso humano, primeiro seria a consciência, que é o que eu expliquei agora. O segundo, então, seria a ideia de autorresponsabilidade. E isso é muito verdade, que inclusive no meu vídeo aqui no canal, que eu falo como eu parei de fumar maconha, é exatamente isso, assim, eu comecei a ter responsabilidade, né, autorresponsabilidade sobre as coisas que eu fazia comigo mesmo. Então a ideia aqui, né, nessa parte aqui, ele fala assim, ainda não vou entrar muito na ideia de autorresponsabilidade, mas ele comenta que, por enquanto, é importante a gente entender que tudo que acontece na nossa vida é unicamente e exclusivamente de responsabilidade da gente. E mais de ninguém. E ele nessa parte do livro, ele só comenta isso, que é importante saber que a gente é responsável por tudo que acontece na nossa vida. E eu concordo com ele, mas não completamente, mas ele também não entra no mérito, né? Vamos dizer assim, as crianças, elas não são completamente autorresponsáveis, elas ainda estão em desenvolvimento. Mas na minha opinião, na minha concepção, uma pessoa que já passou ali dos 18, 21 anos, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa em ser irresponsável. Tudo que acontecer na vida da pessoa depois dos 21 anos, na minha opinião, é completamente responsabilidade do próprio indivíduo. E aí, então, essa questão o segundo passo da autorresponsabilidade, e aí, então, ele vai para a terceira etapa do progresso humano, que é, então, a visão positiva. E ele faz um comentário sobre que, se tu for perguntar para as pessoas, você tem uma visão positiva da vida? E as pessoas vão responder, sim, nossa, eu tenho uma visão muito positiva da vida, sei que, não. Mas aí, no entanto, se tu pega a pessoa e começa a conversar com ela, ver sobre as coisas que estão acontecendo na vida dela, tu vai ver que ela vai começar com uma lamúria, né? Com uma reclamação, porque o governo, porque o vizinho, porque não sei o que, o pessoal do trabalho, o meu chefe, nunca tá bom, nunca tá bom. Então, o que ele mostra aqui é qual é o mindset da pessoa, né? Ela tá com um mindset sempre negativo, o modus operandi, né? O modus pensandi dela, né? Como é que ela pensa? Como é que funciona a cabeça dela? Ela tá sempre reclamando? Tá sempre criticando? Tá sempre julgando? Ou ela consegue lidar com isso numa boa? E realmente ela vê a parte boa das coisas, né? Porque sempre tem a parte boa e a parte ruim. Sempre tem. Ou ela vive vendo só a parte ruim, ou a pessoa vive vendo a parte boa, né? Mas não só a parte boa. É importante a gente ver tudo, mas a gente vive com o quê, né? O que a gente escolhe sempre. Então, nessa parte ele fala sobre isso, né? E a quarta, a última parte das etapas da jornada do progresso humano, ele fala sobre ferramentas poderosas para melhorar o nosso progresso, né? E aí ele não entra em muitos detalhes e até ele faz uma propaganda dele, ele fala assim, as ferramentas seriam livros, cursos, artigos científicos, ele fala esse tipo de coisa. E ele faz uma propagandazinha lá do método dele de coaching, não sei o que aquilo vai melhorar,
teu mindset, enfim. Beleza, e aí, seguindo mais pra frente, ele entra então, ele fala sobre 4 armadilhas da mente, né? 4 armadilhas que prendem a gente. Eu tô me baseando nesse livro dele, ele tem muito essa coisa de desenvolvimento psicológico, assim, né? Como programação neurolinguística, né? O que que tá me sabotando, o que que tem que melhorar. Então eu acho muito válido isso tudo, eu acho muito válido, porque ajuda a gente a refletir algumas coisas que a gente pensa que tá resolvido dentro da gente, mas quando a gente se depara com essa informação, ou a gente percebe que a gente não está resolvido, ou a gente percebe que nem sabia que existia isso dentro da gente. A gente pelo menos faz esse movimento da saída da ignorância, e aí tem mais um ponto para ser observado. E nessa parte que ele fala das armadilhas, então, é exatamente isso. Ele fala sobre 4 comportamentos, então, que seriam uma armadilha da nossa mente, que seria uma força contra a autorresponsabilidade. E a primeira, então, ele fala sobre a arrogância. E aí a arrogância no sentido de prepotência. Nessa questão da arrogância prepotente, ele está falando sobre as pessoas que vamos dizer assim, que supervalorizam o próprio ego. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas que elas pensam que são alguma coisa muito, né, grandiosa, que elas são o máximo, só que, no entanto, as atitudes no dia a dia não é isso que acontece. Então, a ideia que ele vem trazer nessa parte aqui, ele fala assim, as pessoas são arrogantes e prepotentes de se colocarem acima dos outros, mas quando tu vai ver as atitudes práticas e os resultados que ela está tendo na vida, não condiz com o mindset dela, a forma dela de se comportar, de, vamos dizer assim, se achar a bolachinha mais recheada do pacote. Então ele chama atenção para isso, né? E aí, isso faz parte da tua vida? Segundo, a vaidade. E aí a ideia de vaidade aqui é essa coisa de parecer ser alguma coisa, né? Parecer ser importante. E eu gosto do comentário que ele faz aqui, que é até uma frase clichê, mas as pessoas que querem parecer ter dinheiro, né? Eu quero parecer ter dinheiro, então elas compram coisas que elas não precisam, com dinheiro que elas não têm, para mostrar para as outras pessoas que elas não gostam. E isso é isso aí mesmo, né? A galera que tem essa vaidade de querer mostrar que tá por cima da carne seca, é mais ou menos por aí. Se parar para refletir, vai ver que é mais ou menos por aí mesmo. Outra armadilha, que ele fala sobre os atalhos para conseguir progredir na vida e ser melhor. E ele fala que isso é uma grande ilusão, né? E que se os atalhos fossem realmente atalhos, eles não fossem bons, né? Os atalhos fossem bons, eles não se chamariam atalhos, eles seriam o caminho, né? Seria o melhor caminho para se desenvolver e todo mundo estaria fazendo, né? Então não existe atalho para o nosso progresso, né? Nosso desenvolvimento como ser humano, não existe atalho. E por último, então, dessas 4 armadilhas, ele fala sobre a zona de conforto. E eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre zona de conforto. Eu vou deixar o link aqui em cima, um card aqui em cima. Mas a ideia que ele quer trazer aqui sobre zona de conforto é as pessoas que ficam arranjando justificativas injustificáveis para não fazer o que deve ser feito. Isso é realmente a fuga da responsabilidade, né? Não é nem alguma coisa assim inconsciente, né? Porque às vezes as pessoas são vaidosas ou arrogantes, mas elas não estão tendo noção que elas estão sendo assim. Ou elas fazem isso como um mecanismo de defesa do ego. Mas a zona de conforto, não que não possa ser alguma coisa inconsciente, mas a pessoa, quando ela não está fazendo nada,
ela sabe que ela não está fazendo nada. Então, quais são as desculpas que a gente está dando para a gente mesmo para não fazer alguma coisa? Porque eu fico pensando assim, como a gente é inteligente, né? A gente, pessoas, seres humanos. E da mesma forma que a gente é inteligente para conseguir bolar alguma coisa e fazer alguma coisa acontecer, a gente é inteligente também para dar desculpa para não conseguir fazer alguma coisa. Então essa ideia que ele fala aqui da zona de conforto é justamente a gente ficar dando desculpa e justificativa para não sair da zona de conforto, que tá muito bom aqui onde eu tô. E aí então ele vem e traz que a autorresponsabilidade é o caminho, né? E como e a única pessoa que pode mudar o teu destino é tu mesmo e mais ninguém. Então, nessa parte do livro, ele já está entrando na ideia de autorresponsabilidade. E eu vou ser sincero que eu achei meio fraco, na verdade, a explicação conceitual dele de autorresponsabilidade. Mas ele traz uma ideia que é interessante, sobre tu é o único responsável pelas tuas atitudes. Então, tu é o único responsável pelo teu progresso, pelo teu desenvolvimento. Só que as pessoas tendem a, vamos dizer, começarem alguma jornada nova na vida, começarem a se desenvolver, e aí quando elas têm algum tipo de fracasso, elas desistem. Só que isso não é um movimento de autorresponsabilidade com a gente mesmo. Porque faz parte da natureza da nossa vida a gente errar. E tá tudo bem assim a gente errar. A gente tem que aproveitar os nossos erros para aprender com eles. A gente tem a responsabilidade de assumir os nossos erros e usar eles a favor da gente. Já que a gente errou uma vez, então agora a gente já sabe que não pode errar mais. Então a ideia de autorresponsabilidade é não se deixar paralisar com os erros e ter responsabilidade de aprender com eles. E aí eu vou trazer alguns outros conceitos sobre autorresponsabilidade que eu acho que vem a complementar a ideia do livro. Que ele, em um momento, ele descreve da seguinte maneira no livro. Posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. E ele faz essa frase que ele escreve no livro, ele fala, eu não me lembro o nome de uma pessoa até conhecida, que ela não se deixou paralisar por causa do que as outras pessoas falavam dele. E dentro de filosofia tem o Epíteto, que é um filósofo estoico, que ele trabalhava justamente com essa ideia. Ele era um escravo. Só que ele tinha essa ideia de que o único responsável pelas coisas que ele sentia era ele mesmo. Então, vamos dizer assim, ele tinha essa responsabilidade de cuidar das próprias emoções. Não deixava isso terceirizar para as pessoas. As coisas fora dele não abalavam ele emocionalmente. E é muito incrível isso, porque o Epíteto, ele foi uma pessoa... ele era feliz com o que ele era como pessoa. Apesar de ser escravo e ter os castigos como escravo e tudo. Mas ele tinha essa responsabilidade de cuidar dos próprios sentimentos, tá entendendo? Então, isso ele não deixava terceirizar para as outras pessoas. Então, a ideia de responsabilidade, ela tá ligado intrinsecamente com a ideia de autoconsciência, né? E aí, quando eu tô falando de autoconsciência, a gente ser consciente que a gente é consciente, né? A gente ter noção do tamanho, da profundidade da nossa
nossa consciência, né? De estar consciente da gente mesmo. E a responsabilidade, ela está intrinsecamente relacionada a essa nossa capacidade de autoconsciência. Porque, por exemplo, se tu pega uma criança, ela não tem uma autoconsciência grande, desenvolvida. Ela ainda está aprendendo a lidar com os próprios impulsos. Ela está aprendendo a lidar. Então, ela, não que ela não seja consciente, ela é consciente, mas é muito raso o nível de consciencial dela, tá entendendo? A capacidade dela de estar consciente. Até por uma questão de maturidade mesmo. Então, o tamanho da responsabilidade está intrinsecamente relacionado à nossa capacidade de autoconsciência. Que isso necessariamente implica em maturidade, né? Uma maturidade psicológica, uma maturidade consciencial. Então a ideia de responsabilidade, ela está muito além de só cumprimento dos deveres, mas está ligado com a ideia do próprio ser, como eu, como um indivíduo, e o rumo que eu estou tomando na minha vida. Então a ideia de responsabilidade, ela está na responsabilidade pro sentido que eu dou para minha vida, tá entendendo? Então, se eu sou uma pessoa responsável, né, autorresponsável, é inerente a essa condição que eu tenho um rumo responsável para essa vida. Então, não é só simplesmente cumprir regras, tá entendendo? É ter responsabilidade com a direção, o destino, sabe, o lugar aonde eu quero chegar no final da minha vida. Então, a gente, como seres humanos, seres pensantes, e por ser seres pensantes conscientes da gente mesmo, é inerente à nossa condição a sermos responsáveis. Porque, pensa só, tudo que a gente faz na nossa vida, ela implica em responsabilidade. Todas as ações, a todo momento, ele precede de um outro momento. Então, o que eu estou fazendo aqui agora, ele é consequência do que eu fiz no momento anterior e do momento anterior. E o que eu estou fazendo aqui nesse momento, ele gera consequências para mim no futuro. Então, tudo que eu fiz anteriormente, geraram consequências que hoje estão acontecendo aqui, essas consequências. Então, toda a minha vida, ela tem essa ligação do passado para aqui e agora, e isso me faz agora eu precisar ser responsável aqui e agora, para que os próximos momentos, até lá na frente, no meu destino, eu tenho uma consequência responsável. Então, a vida como um todo, ela implica em responsabilidade. Ela implica a gente ser autorresponsável comigo mesmo e com o meio onde a gente se encontra. Então, a ideia de autorresponsabilidade, ela é uma ideia tão básica que ela vamos dizer assim, ela é o que junta as virtudes. Então, a ideia de responsabilidade, ela é o que aglutina as virtudes da nossa vida. Se a gente não é responsável, a gente não consegue vivenciar as outras virtudes. Se a gente não é responsável, a gente não consegue vivenciar a justiça, né? A gente não consegue ser justo. Se a gente não é responsável, a gente não consegue ser honesto. Se a gente não for responsável, a gente não consegue ser uma pessoa boa. A gente não consegue ser uma pessoa generosa. A gente não consegue ter uma amizade. A gente não consegue desenvolver um relacionamento afetivo íntimo, sério e profundo. Então, todas essas outras virtudes, elas precisam que há uma responsabilidade por trás. E a responsabilidade, né, ou a autorresponsabilidade,
não é uma coisa que vem da natureza do ser humano, mas é algo que se precisa ser aprendido, tá entendendo? Em algum momento a pessoa precisa ter uma educação para ser mais responsável, porque isso não é inerente vamos dizer assim, à biologia do ser humano. Mas como ser humano, como ser indivíduo pensante e autorresponsável, tá entendendo? Essa é uma característica da nossa, vamos dizer assim, da nossa consciência, do que diferencia a gente dos outros animais, né? Os animais não têm consciência que eles são conscientes. E a gente tem isso. E por ter isso, a gente consegue, então, vivenciar esses atributos, essas virtudes, então, como a responsabilidade. Bom, e aí, então, o Paulo Vieira, ele vem, então, falando sobre 6 leis que ajudam a gente na conquista da autorresponsabilidade. E essas 6 leis eu achei muito interessante e eu já faço elas de forma meio inata. Eu nunca parei para pensar exatamente assim como ele descreve, e eu achei bem interessante e vale a pena ser comentado aqui. Então, a primeira lei que ele descreve é: se é para criticar, cale-se. Então, a ideia aqui é de, se tu vai criticar alguém, não critica. Fica de boa, tá entendendo? Deixa a pessoa errar, ter os problemas delas, porque só criticar por criticar não ajuda a gente a resolver. E o foco fica na crítica. Essa é a primeira lei. Não critique, né? Cara, se vai criticar, não critique. Segunda lei. Se é para reclamar, dê sugestão. E é interessante aqui, porque quando a gente está reclamando, a gente está exigindo que a pessoa seja melhor. E quando a gente reclama, a única coisa que a gente consegue com uma reclamação não é que a pessoa aprenda a ser mais educada e mais responsável, não. A única coisa que a gente consegue é mostrar que a pessoa é incapaz. Reclamação por reclamação é isso. A gente só reclama e mostra a pessoa como ela é incompetente. Então, se for para reclamar, não reclama, mas só dê a sugestão de como melhorar. E aí a pessoa ela vai ver lá com os botões dela se ela recebe essa sugestão ou não. Se é para buscar culpados, busque solução. E aí é a mesma ideia. Se é para ficar culpando a pessoa lá porque me atravessou lá na frente, no trânsito, não adianta buscar culpado. Pega a tua parte, a parte que cabe dentro da tua responsabilidade e foca na solução. Então, a terceira lei dele seria: se é para buscar culpados, busca a solução. Foco na solução. E isso é uma coisa que eu vivencio hoje muito no trabalho, assim. Acontece uma coisa de ruim, eu vejo as pessoas reclamando. Não adianta, além de ser um saco, é um saco. Foca no que resolve, tem que focar no que resolve. Quarta lei: se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Então, se é para se fazer de vítima, não se faça de vítima. A ideia é essa. Não se faça de vítima. Porque a pessoa que fica se auto-vitimizando, porque a pessoa fez mal comigo, e não sei o quê, porque olha só, agora eu tô sofrendo as consequências, e não resolve. E outra coisa, a vitimização, de uma maneira geral, ela é só para chamar a atenção. Às vezes as pessoas são carentes de atenção, né? Carentes de afeto, e elas ficam se vitimizando justamente para chamar a atenção. Só que isso não leva a lugar nenhum. A vitimização não leva a lugar nenhum. Então, se é para se vitimizar,
Então, faça-se de vencedor, né? Vai lá e faz a diferença. Quinta lei. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. E isso sim é vamos dizer assim, uma lei de responsabilidade mesmo. Se é para tu ter errado em alguma coisa e só ficar, porque deu errado, porque o governo, porque... É aquela coisa assim, deu errado, beleza, mas o que tu aprendeu com isso, sabe? O que tu aprendeu? Porque isso seria uma atitude responsável. O que tu aprendeu com esse erro, sabe? Agora que tu já aprendeu que é assim que não se faz, então a partir de agora, tu não vai mais fazer isso né? Num movimento responsável por não errar mais naquele sentido. Sexto e último, se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. E aqui eu acho muito bom, porque eu vejo muito disso hoje em dia. Assim, as pessoas não conseguem separar as atitudes daquela pessoa da pessoa. Porque se a pessoa fez uma coisa ruim, a pessoa é uma pessoa ruim. E não necessariamente. Porque a pessoa pode ser uma pessoa ingênua, fez uma coisa ruim por ignorância e ingenuidade e não tem noção da própria ignorância e ingenuidade. Então ela não é necessariamente uma pessoa ruim. Ela só teve uma atitude ruim. Porque no fundo é só uma pessoa ingênua. Tá entendendo? Mas por causa dessa própria ignorância e ingenuidade fez uma coisa ruim. Então, outra coisa é uma pessoa que faz uma coisa ruim com a intenção de ser ruim. Aí tá, aí beleza, mas eu não vejo isso, sabe? Beleza, e aí então, ele, chegando mais pro final do livro agora, ele fala sobre a culpa dos outros, né? Os outros. Os outros que a gente nunca sabe quem são os outros. Porque aquilo que ele está querendo dizer é aquela coisa assim, tá todo mundo fazendo, então eu também vou fazer. Porque não tem ninguém fiscalizando ou vendo se está certo ou está errado. Se os outros estão fazendo, eu também vou fazer, né? Só que, nossa, isso em essência, esse pensamento é irresponsável, tá entendendo? Só porque o outro é corrupto, eu também vou ser, não tem problema não, tá todo mundo sendo assim, só eu não vai fazer diferença. Só que isso é completamente irresponsável. E aí a importância da autorresponsabilidade. É responsabilidade de mim comigo mesmo, com as minhas atitudes. Só porque tá todo mundo fazendo coisa errada, não é por isso que eu vou fazer errado também. Porque senão vai ser sempre culpa dos outros. Os outros estão fazendo, então a culpa é deles. Por eu ser assim. E aí tu terceiriza a responsabilidade. Outra ideia que ele traz é: se eu tivesse tido a oportunidade. Mas se o meu destino tivesse sido mais generoso e eu pudesse estar num emprego melhor e eu pudesse estar ganhando mais e se eu tivesse aquela oportunidade que foi dada para o meu colega de trabalho. Isso é muito um discurso de fracassado, assim, porque as oportunidades elas não vêm assim e um dia a gente ganha na Mega Sena. Elas são construídas e quando elas passam pela gente, a gente tem que estar pronto para agarrar elas. Porque oportunidades estão sempre acontecendo incessantemente aí no mundo aí fora. Só que se a gente fica estagnado, dando altas desculpas, ficando na zona de conforto e não tem autorresponsabilidade em fazer uma mudança na nossa vida, fazer aquela graduação, fazer aquela pós, aquele mestrado, ou fazer aquele curso para a gente passar no concurso, não sei. Fazer aquela mudança na vida que estava precisando e a gente ficou negligenciando, é óbvio que a gente não vai ter oportunidade.
Não tem como ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Se a gente faz a mesma coisa, só vai acontecer a mesma coisa. Então, aqui vem a ideia de autorresponsabilidade, da gente ter responsabilidade em fazer a diferença com a gente mesmo, das nossas capacidades, para conseguir ter a oportunidade lá na frente. E não esperar que o destino caia um presente do céu, né? Uma oportunidade que a gente não teve antes. E por fim, então, a ideia de autorresponsabilidade seja um exemplo de autorresponsabilidade para as outras pessoas. Como é que tu vai conseguir ensinar para as outras pessoas a ser responsável se tu não é uma pessoa responsável? Como é que tu vai poder mostrar para uma pessoa, dar a oportunidade para ela ser responsável, se tu não consegue ser responsável e dar um exemplo? Porque responsabilidade gera mais responsabilidade. Não dá, nem faz sentido tu exigir responsabilidade das outras pessoas se tu não é autorresponsável. A responsabilidade, ela tem que vir de dentro da gente. Só sendo responsável e demonstrando o exemplo de responsabilidade é que a gente vai conseguir, então, a oportunidade para as outras pessoas serem responsáveis com a gente. É recíproco. A importância da gente ser um exemplo de autorresponsabilidade é essa reciprocidade. Porque, como eu disse antes, não é uma coisa que a gente já nasce sabendo, né? Ou se envolve biologicamente, que nem aprender a comer. A gente aprende a comer por causa do instinto biológico. A responsabilidade não, a gente só se torna responsável porque a gente, em algum momento, teve uma educação para ser responsável. Ou se a gente teve exemplos de pessoas sendo responsável e a gente conseguindo ver uma pessoa sendo responsável e ver como esse ato de responsabilidade faz diferença na vida das pessoas. Bom, a ideia do vídeo é essa: falar então sobre o poder da autorresponsabilidade, trazer esse vídeo para a gente refletir mais sobre esse assunto. E esse é um vídeo que eu estou fazendo para mim mesmo, porque eu sinto essa necessidade hoje na minha vida, vamos dizer assim, de eu ser mais exigente na minha autorresponsabilidade. Até porque eu já saí aquele ritmo de final de ano e comemoração e tirei uma semana de férias. Então eu fiquei um tempo parado e eu senti que isso me fez um pouco mal. E eu vi que eu larguei de mão algumas coisas assim, que era a minha responsabilidade. Então eu pensei, não, peraí, tem que mudar, né? Não tá bom isso. E eu realmente não me senti bem. Então, quando a gente viu esse livro agora, que a gente comprou, foi agora no Réveillon, eu senti a necessidade de ler alguma coisa que me trouxesse essa ideia de ser mais responsável. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam aqui no canal, deixem um like, comentem se vocês têm algo a acrescentar ou a criticar. O que eu falei de crítica, mas tudo bem, eu acho que é sempre válido. Eu consigo separar o joio do trigo. E eu vou deixar o link do meu site aqui, emiliares.com.br, para vocês visitarem lá e conhecer. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Valeu.